Agora a gente abre espaço para discutir os desdobramentos da cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. É que desde que o Conselho de Ética decidiu pela cassação do mandato, as ligações e as mensagens dos deputados, do PSOL para o presidente da Câmara, Hugo Mota, não são atendidas e também não são respondidas. A bancada do PSOL vê a atitude de Hugo Mota como uma estratégia para esvaziar a Câmara dos Deputados e isolar Glauber Braga. Ele cancelou a reunião de líderes que seria realizada hoje. As sessões da semana que vem serão virtuais e depois da Semana Santa também. Com a cassação de Braga, ele anunciou que deu início a um protesto silencioso com direito à greve de fome e queria permanecer na Câmara dos Deputados em período integral. Vamos ver uma sonora do Glauber Braga que a gente separou. Eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado. Glauber Braga foi alvo de uma ação no Conselho de Ética, porque expulsou, em abril de 2024, um integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL, que provocou a chute dos espaços da Câmara. Pois é, e deputados do PSOL, anunciaram também nessa quarta-feira. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho, vou dividir, porque anunciaram obstrução, na Câmara. E aí a gente vê também outro movimento de obstrução na Câmara, enfim. Mas discutindo aqui esse assunto na redação, Lari, e conversando também, eu e Letícia, a gente estava discutindo, o assunto poderia ser onde está Hugo Mota, para além do que está acontecendo em relação à cassação de Glauber Braga, porque parece que deu uma sumida, Então, acabou que virou-se o assunto do dia. Onde está Hugo Mota? Será que o Hugo Mota realmente quer isolar, o Glauber Braga e evitar qualquer tipo de desconforto, deixá-lo isolado mesmo, para não se envolver nessa discussão? Acabou que virou o assunto do dia. Hugo Mota tá fugindo de polêmica, Tá fugindo de polêmica, mas é uma coisa, gente? Quando o Hugo Mota, ele surge ali no cenário como um nome para suceder Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados, etc., muito especulava qual que seria a linha, digamos assim, que ele iria adotar. E aí, logo de cara, naquele discurso dele de posse como presidente da Câmara, ele já veio trazendo ali, defendendo a democracia, destacando ali, que o que aconteceu em 8 de janeiro não poderia repetir, as depredações aos prédios das sedes dos 3 poderes, enfim. Ele vinha com uma postura muito incisiva e muito enfática em relação a diversos assuntos, Então, eu acho, e vendo aqui de Brasília, e acompanhando os relatos de quem esteve lá em loco, ou seja, as nossas repórteres Luciene Landim e Lara Alves, que são setoristas de Congresso Nacional e ficaram lá, têm acompanhado essa história do Glauber há algum tempo e ficaram lá ontem o dia todo, estão lá hoje, inclusive, também o dia todo, dá a impressão que a gente está conhecendo um outro Hugo Mota, que não é aquele tão enfático e tão incisivo na defesa de suas posturas. Ele se retirou, ele se retirou do cenário, ele se retirou do holofote. As matérias das meninas, tanto da Luciene quanto da Lara, mostram isso, que que ele não está respondendo mensagens nem ligações de lideranças do PSOL, que é o partido do deputado Glauber Braga. Depois vem com essa manobra regimental de chamar reuniões virtuais, que ele também já tinha se colocado contra. Não sei se
vocês vão lembrar, logo no início da gestão dele, ele veio com uma definição que, na prática, colocava os parlamentares mais em plenário, presencialmente, do que estava acontecendo anteriormente. E quando a gente tiver essa estratégia para isolar o Glauber, para também o Glauber não dominar o noticiário, né? Porque ele dominando o noticiário, como aconteceu ontem, como aconteceu hoje, tira o foco de outros, de grandes feitos, entre aspas, da Câmara dos Deputados e tira ali as possibilidades de crescimento de Hugo Mota, né? Então, ele tenta amenizar a polêmica que ele mesmo criou. Né? Eu lembro, ontem, acompanhando junto com a Lara o que estava acontecendo, né? Quando o Conselho de Ética estava ali em atividade há algumas horas, a gente já sabe, né, que quando começa a ordem do dia no plenário, precisa encerrar as reuniões de comissões, como acontece com o Conselho de Ética. E ninguém... A Lara me contava que ninguém estava entendendo por que o Mota não estava abrindo a ordem do dia, né? No jargão ali do funcionamento do Congresso, era por que o Mota não está abrindo a ordem do dia? Porque quando abrisse a ordem do dia, encerrava o Conselho de Ética e aí não teria, né, como votar a cassação de Glauber Braga. E aí, do nada, assim, rapidamente, enquanto não se abria a ordem do dia, foi colocado para votação, acabou concluindo ali pela cassação, e todo mundo se perguntando qual era aquela movimentação, né? O que Mota estava fazendo naquele momento, algo meio que inesperado, de certa forma, por mais que a gente saiba que ele é um aliado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e tudo isso não. O motivo foi essa questão com o integrante do MBL, mas a gente sabe que Glauber e Arthur Lira já não se bicavam há muito tempo. Então, tudo muito confuso, Adriana e Letícia, e ok, vai estar esvaziado, mas o PSOL não está deixando o assunto morrer. E eu acho que isso é importante para o partido no sentido de pressionar, já que Glauber pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, o plenário que vai dar a palavra final, mas pode recorrer e assim vai ganhando força para, de fato, conseguir reverter, né, ou não dar prosseguimento à cassação do deputado, meninas. O que eu queria chamar a atenção, isso que a Larissa falou, é justamente o que o pessoal está argumentando. É que eles estão... As críticas do pessoal é a condução desse processo, justamente ali por causa que se alongou bastante ali a sessão ali do Conselho de Ética, como não é habitual, como a Larissa explicou, uma das críticas é essa. Uma outra crítica é que os membros ali do pessoal estão tentando falar com o Hugo Mota sem sucesso, não conseguem, não tem resposta do Hugo Mota. E uma outra questão é dessa tramitação célere. E aí é que eu quero chamar a atenção, porque é óbvio o que o Glauber Braga fez é uma falta de decoro, sim, tem que ser punido, mas aí são 2 pesos e 2 medidas. Porque a gente tem que lembrar que tem um outro caso ali que passou também e está parado, que é o do Chiquinho Brazão, do Conselho de Ética. E não andou até hoje. O do Glauber Braga tá andando. É óbvio, essa questão da falta de decoro, como eu estava falando no outro tema, virou ali um ativo eleitoral, engajamento em rede social. Tá errado de todos os lados. E a gente vê ali falta de decoro ali na Câmara, no Congresso, o tempo inteiro. Questão ali, eu vou citar aqui o Nicolas Ferreira ali com a Erika Hilton, qualquer um dos lados, dos 2 lados, do Glauber Braga, chutar ali o integrante do MBL, sim, tem que ser punido, tem que fazer, mas são 2 pesos e 2 medidas. E o que se fala é justamente isso que a Larissa falou, que ali nos bastidores o que se comenta é por causa dessa relação do Glauber com o Arthur Lira ali, que eles tinham embates ali por causa de emendas parlamentares, críticas públicas um ao outro. Pois é, e eu estou vendo aqui inclusive uma reportagem da Lara Alves, de Brasília, uma reportagem que foi publicada agora há pouco, falando também de mais um desdobramento desse assunto, que é a intervenção da ministra Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais do governo Lula, que interveio diretamente, né, nas articulações que antecederam essa votação do pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética. Chefe da articulação política do Palácio, ela recebeu a bancada do PSOL na última quinta-feira, né, dia seguinte à leitura do voto do relator,
com o pedido de cassação. E a gente tem ainda o desdobramento da reportagem que a Gleisi acumulou ligações para o próprio Magalhães, também para o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, na tentativa de chegar a uma conciliação. E a proposta, segundo interlocutores, era que o relator revisasse, né, o próprio voto e apresentasse uma sugestão de punição mais branda para o Glauber Braga. E essa intervenção da ministra não deu certo, porque Magalhães manteve o voto aprovado em uma sessão tumultuada no Conselho de Ética. E aí eu pergunto, será que essa também é uma derrota da ministra Gleisi Hoffmann? Porque ela está lá exatamente para isso, né? Para fazer essa interlocução, para tentar manter a base do governo Lula mais fortalecida, né? Principalmente nesse momento de turbulência, e tentar realmente conversar também com aqueles partidos que não fazem parte da base, até mesmo estão ali e fazem parte do Centrão. Mas vocês veem dessa forma que é mais uma tentativa, é uma tentativa da ministra Gleisi Hoffmann que não deu certo? Adriana, eu acho que sim, né? Assim, não deu certo, tanto é que a gente viu esse Conselho de Ética votando e as manobras, né, ganhando força ali, ganhando espaço. Mas, ao mesmo tempo, que eu penso também que essa questão da cassação do Glauber veio muito antes, ou vem sendo construída, vem tendo desdobramentos muito antes de Gleisi Hoffmann assumir como ministra das Relações Institucionais. Ok, ela estava no Congresso como deputada, etc. Mas é algo que já vem ocorrendo muito antes. Então, a sensação que eu tenho quando eu vejo, né, quando eu vi essa notícia da Lara a respeito da Gleisi, a sensação que eu tenho é que ela acabou entrando muito em cima da hora, né, aos 45 ali do segundo tempo, e talvez já fosse tarde demais para tentar acordo, negociação, etc. Mas, Adriana, acho que faz sentido esse posicionamento seu quando a gente olha para o futuro, né? Porque a gente viu ali a oposição muito organizada e a oposição conseguindo que essa votação acontecesse ontem no Conselho de Ética. Essa mesma oposição vai conseguir se manter organizada a esse ponto, a tal ponto que vai dificultar a vida ainda mais de Gleisi Hoffmann em pautas de interesse do governo federal. E aí vou citar aqui a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Será que a gente vai ver, nesses momentos de propostas, de projetos de lei, de interesse do Executivo, a mesma organização e a mesma força da oposição? Aí fica muito difícil para Gleisi Hoffmann, né, Adriana e Letícia? Eu acho que fica ainda pior, porque se o PSOL ele fala também na questão de obstrução de pauta, o governo também tem que ficar com as antenas ligadas, porque são temas importantes que vão ser discutidos e que se não tem, já tem parte da oposição ali, a oposição forte. Né? Tem o PL naquele movimento de pauta anistia, não pauta anistia. E, além disso, agora o pessoal também fazendo, né, adotando esse tipo de comportamento, fica difícil, bem difícil para o governo mesmo. Eu concordo com isso que a Larissa falou, assim, que eu acho que é um problema que vem antes da Gleisi. Eu acho que é muito mais um problema ali da comissão de ética, que virou uma comissão de ética de ficção ali. Tem 2 pesos, 2 medidas para o caso. Eu vou voltar aqui no caso do Chiquinho Brazão, que ele é acusado ali de ser mandante do assassinato da Marielle. É um caso que está parado ali também no Conselho de Ética. Não foi para plenário, não decidiu. E um outro caso acelerado. A questão, 2 pesos, 2 medidas, mas é óbvio, né? Tudo isso tem que realmente ser punido. Essa questão ali da falta de decoro virou quase ali tá na moda, falta de decoro. Não, tem que se voltar, tem que se punir a tudo isso. Tem um caso, inclusive, do Jean Willis, que cuspiu ali na cara do Jair Bolsonaro. Gente, é inadmissível. Todas essas questões ali que acontecem no Congresso, né? Porque senão fica parecendo circo. E só para a gente concluir esse assunto também, a gente teve, eu vou voltar naquela, o João, nosso diretor João, por favor, a gente tem aquela foto, né, que foi marcada no Conselho de Ética ontem, uma foto do Nicolas Ferreira. E aí numa ligação de vídeo ali com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Lari, a gente não conseguiu falar muito a respeito dessa foto, né? Mas eu acho que agora merece um pouco de análise dessa foto, porque se a gente está falando em uma oposição organizada,
em uma oposição, né, que está junto ali na tentativa de realmente incomodar, essa foto diz muito, né? Gente, perdão, Adriana, uma foto que diz muito, foi exclusivo da Lara, ela conseguiu captar, né, esse registro ali do momento que Nicolas liga para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente falava sobre como o ex-presidente Jair Bolsonaro está se mantendo atuante e aparecendo nos holofotes, principalmente depois do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? Ele está fazendo questão de falar, ele está fazendo questão de estar presente em diferentes momentos, e é muito representativo, é muito simbólico que ele estivesse participando ali à distância e justamente em contato com o Nicolas Ferreira.